Eu saúdo os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero iniciar esse culto lendo com os irmãos o Salmo de número 147. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Se você não está com a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aí do lado. Use a sua Bíblia na hora do culto. E este salmo é um salmo que nos mostra o poder do nosso Deus. Nosso Deus, ele é todo poderoso. Ele tem domínio sobre todas as coisas. E o Salmo 147, ele começa nos convidando, nos motivando a louvar o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvem os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como a cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Meus amados, é muito bom saber que o Senhor cuida de nós. É muito bom saber que o Senhor, ele nos ampara nos momentos das nossas aflições, nos momentos das nossas tribulações. E no verso 12, a partir do verso 12, o salmista nos diz assim: louvai Jerusalém ao Senhor, louvai Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou a teus filhos dentro de ti, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus tem cuidado de nós. O nosso Deus, ele é misericordioso, ele é assaz benigno e ele se compadece do seu povo. Diante deste fato, eu quero convidar você a fechar os teus olhos e colocar-se diante do Senhor em oração, louvando ao Senhor pelo muito que ele tem feito. O nosso Deus é misericordioso, ele cuida de nós. Vamos orar? Santo Deus, nós te rendemos graças nesta noite, porque podemos estar na tua presença, Senhor Deus, como família, como corpo de Cristo, como povo do Senhor. E neste momento, ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Ó Pai, como diz a tua palavra, é o Senhor quem reforça as trancas das nossas portas, ó Pai.
Ó Pai Santo, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos livra de todo mal, é o Senhor quem nos dá guarida e refúgio no momento da tribulação, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer por isto, nós queremos te louvar o nome, porque o Senhor tem cuidado de nós e nós podemos contemplar isto, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Deus. Louvado seja o teu santo nome, porque apesar da grandeza que o Senhor tem, o Senhor se importa conosco, que somos pequenos na tua presença, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Pai, neste momento também, eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja perdoando o pecado do teu povo, Senhor Deus. Ó Pai, muitas vezes nós não olhamos para as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Muitas vezes nós pedimos e não temos um tempo para contemplar o que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida do teu povo, na vida da tua igreja, Senhor Deus. Ó Pai, nós reconhecemos o nosso pecado. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, ó Pai. Ó Pai, muitas vezes pedimos e não agradecemos. Muitas vezes erramos e não chegamos diante do Senhor com o coração realmente arrependido e falamos, perdão, Senhor, muda a minha vida. Pai, que isso possa ser fato e verdade na vida dos teus servos. Que nós possamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, ó Pai. Que nós possamos confessar os nossos pecados de todo o nosso coração, pois só assim seremos perdoados por ti, ó Pai. Ó Pai, como diz a tua palavra, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que a confessam e deixam, alcançará misericórdia. Pai, que nós possamos ser este, que confessa e que deixa. Ó Pai, que a tua misericórdia possa estar sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Sara as nossas feridas. Ó Pai Santo, esteja nos abençoando dia após dia, como o Senhor tem feito até hoje. Nós somos dependentes do Senhor. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Age em nosso meio, ó Pai, com poder e com muita força. Vá de encontro, ó Pai, aos enfermos da tua casa. Neste momento nós colocamos a vida de Dona Neuza diante do Senhor. Te clamamos por misericórdia por aquela vida, ó Pai. Ó Pai, restaura a saúde da tua serva, no nome de Cristo Jesus, ó Pai. Aqueles que estão passando por momentos de dificuldades, que o Senhor possa estar indo de encontro, ó Pai, e restaurando, ó Pai, a saúde, restaurando a alegria do coração, restaurando a paz que procede do teu Santo Espírito, ó Pai. Cuida de nós, fica conosco. Esta é a nossa oração, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Então vamos adorar o Senhor nesse momento. Vamos entoar ao Senhor um cântico de louvor de todo o nosso coração. Mesmo aí na sua casa, cante, adore ao Senhor. Deixe o seu louvor sair dos seus lábios. Deus infinito amor, amor.
glória. Maravilhosa graça, teu infinito amor o meu lugar, a minha cruz levou, a vida entregou, para me resgatar. Assim eu canto o que fizeste a mim. Digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu. A vida entregou para me resgatar. Assim eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Quero convidar o presbítero Clerton para interceder a Deus pelas famílias, para colocar os aniversariantes da semana na presença do Senhor. Vamos orar? Você que está em casa, interceda pela vida dos nossos irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado porque a tua misericórdia se renova dia após dia sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio, a honra de cultuar o nome do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem abençoado a nossa igreja e nós queremos colocar na presença do Senhor esta noite os irmãos que têm se aniversariado nesta semana. Nós queremos clamar o nome do Senhor pela vida do Laerte. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concedeu à vida dele. Continua sustentando a tua vida para a glória do Senhor. Nós queremos clamar o nome do Senhor pela vida da Giovana Vitória. Vai de encontro a esta vida, abençoa ela em todas as áreas da tua vida. Nós clamamos o nome do Senhor pela vida do Cauã Reis, uma criança, tem uma vida longa pela frente, e a nossa oração é para que essa criança cresça nos teus caminhos. Obrigado, Senhor, por mais este ano de vida que o Senhor concedeu a ele. Vai também de encontro à vida do Jerônimo Augusto, abençoa aquele irmão querido, irmão amado, conduz a sua vida, abençoa ele aonde ele estiver, que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, abençoa o seu lar, conduz a vida dele, abençoa o seu trabalho. Nós também queremos interceder pela vida do Rogério Lemos,
Abençoa aquele irmão, Senhor, cuida dele, Senhor, livra ele de todo mal. Graças te damos, Senhor, porque ele tem ouvido a tua voz, tem feito a tua vontade, e nós somos gratos ao Senhor porque ele está em nosso meio, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Nós queremos também te agradecer pela Marcela Abreu, uma jovem, Senhor, vai de encontro àquela vida, abençoa o teu lar, abençoa aonde ela andar, a tua mão protetora esteja sobre a tua vida. Abençoa o Marcos Paulo, Senhor, conduz esta vida, dê a ele vários e vários anos de vida vividos na presença do Senhor. Nós queremos clamar o nome do Senhor pela vida do Celso Ricardo. Abençoa aquele irmão, diácono da tua igreja. Obrigado por mais este ano de vida que o Senhor concedeu a ele. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre o teu lar. Abençoa a Ieda, Senhor, irmã querida, irmã que tem sido usada pelo Senhor na tua obra, vai de encontro à tua vida, Senhor. Abençoa ela, abençoa o seu lar. Nós clamamos o nome do Senhor pela vida do Genilson Bento, Senhor. Vai de encontro àquela vida, Senhor. O Senhor conhece aquele coração. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concedeu à vida dele, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por esses irmãos que completaram mais um ano de vida. A nossa oração é para que este novo ano que se inicia, a cada um deles, o Senhor continue abençoando, guardando e livrando de todo mal. Receba a nossa oração, Senhor, e continua guardando estes irmãos para a glória do Senhor. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar o nosso momento com o Senhor, adorando a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo.
que tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Seja exaltado, Senhor, Deus da nossa vida, Senhor da nossa salvação. Aleluia. Meus amados, vamos partir para a nossa meditação desta noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 2. Colossenses, capítulo 4, verso 2, um versículo apenas. Nós vamos iniciar hoje uma série, e esta série tem por tema, por título, a excelência do cristianismo prático. E nós vamos observar, através de alguns dias, o que o cristianismo prático exerce, o que o cristianismo prático faz, o que o cristianismo prático produz na vida do servo de Deus e na vida das pessoas que cercam estes servos de Deus. E nós vamos começar hoje com este texto de Paulo, com este versículo, Colossenses 4, verso 2. A palavra do Senhor nos diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Versículo fácil de decorar, versículo pequeno, mas que vai falar muito ao nosso coração nesta noite. O Colossos é uma cidade, e nesta cidade tinha uma igreja, e esta igreja, Paulo, mesmo em cadeia, ele escreve uma carta para esta igreja. E esta carta que Paulo escreve é uma das cartas denominadas cartas da prisão. E Paulo, quando ele escreve esta carta para a igreja dos Colossenses, ele estava preso, mas não estava inativo. Mesmo na cadeia, ele mantinha a sua obra missionária viva e atuante. Ele não foi negligente com aquilo que Deus havia colocado em suas mãos para fazer. E Paulo, então, mesmo em cadeia, ele arruma um jeito de se comunicar com as igrejas que estavam passando por algum tipo de dificuldade. E Paulo, ele então não olha para a vida de uma perspectiva puramente humana. E Paulo sempre via, se você for ler os escritos de Paulo, ele sempre via a vida pela ótica da soberania de Deus. Deus é soberano. E Paulo, ele conhecia de perto esse Senhor soberano que reinava sobre a vida dele. Paulo, ele confiava que seu futuro, sua vida,
tudo o que ele tinha e era provinha do Senhor Jesus. E ele, diante de um sofrimento, ele, diante de um cárcere em Roma, ele não se vitimiza. Ele não entra num estado de autocomiseração, mas ele aproveita a oportunidade para fazer o Senhor Jesus conhecido, para fazer a vontade de Deus conhecida para a vida do seu povo. E Paulo, ele se tornou um gigante na proclamação do Evangelho, pois ele cria na soberania de Deus. Ele cria que ele estava preso. Não era porque Nero o tinha colocado preso, mas porque Deus tinha um propósito para a sua vida, ali mesmo na cadeia. E é por isso que ele não se vitimiza, é por isso que ele não entra num estado de autocomiseração, por isso que ele não se acha um coitadinho, porque ele sabia que Deus estava trabalhando na história dele, através da vida dele. O Senhor faz isso ainda hoje, meus irmãos. O Senhor trabalha nas nossas vidas, mesmo em momentos de adversidades. E quando nós reconhecemos isto, que Deus é soberano, que Ele trabalha, mesmo nos momentos de adversidade, nós encontramos paz no nosso coração. Quando nós reconhecemos e cremos que Deus está no controle, nós temos tranquilidade para viver. E Paulo, então, se torna um gigante, como eu já falei, na proclamação do Evangelho, pois ele cria na soberania de Deus. Ele cria que se ele estava preso, era porque Deus tinha um propósito. E olhando para a história, meus amados, hoje nós podemos ver que realmente Deus tinha um propósito. As prisões de Paulo foram uma bênção para a vida da igreja. As prisões de Paulo contribuíram para o bem da igreja, estimularam os novos crentes a perseverarem na fé. Paulo, estando preso em Roma, ele evangelizou a guarda pretoriana, 16 mil soldados, a elite militarizada do palácio do imperador. Paulo escreveu cartas que se perpetuaram até hoje, até nos nossos dias. Ainda tem abençoado as nossas vidas, tem nos estimulado a caminhar com Cristo. Essa confiança na soberania de Deus leva Paulo a uma tranquilidade de espírito, a uma paz que excede todo o entendimento, a um descansar na providência de Deus. É isso, meus amados, que acontece, é o fruto de confiarmos em Deus de todo o nosso coração. É tranquilidade espiritual, é paz que excede todo o entendimento. É um descansar, sabendo que Deus é o Deus provedor, que cuida dos seus. Lembra do Salmo que nós lemos? Ele tranca as portas das nossas casas. É Ele que põe guarda às portas da nossa casa. É Ele quem fortalece. É Ele quem nos guarda, meus irmãos. Paulo, ele estava no corredor da morte, mas mesmo assim, ele tranquiliza os seus leitores a descansar no Senhor, sabendo que Deus estava no controle da vida e da morte. Lembre-se disso, meus amados. Deus está no controle da vida e da morte. Ele não nos desampara em momento algum.
Ele está no controle. A confiança de Paulo no Senhor era tão grande que ele escreve aos Romanos a seguinte frase: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Seja que vivamos ou que morramos, somos do Senhor. Isso traz um descanso para a alma. Saber que Deus está no controle da vida e da morte. E quer vivamos ou quer morramos, nós somos do Senhor. Ele nos comprou por preço. Ele nos salvou. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós podemos descansar. Nós podemos confiar e descansar nesse Deus maravilhoso, soberano, que nos ama. Glória a Deus. O Senhor te ama, meu amor. O Senhor se preocupa com você. O Senhor te guarda e te livra. O Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Como diz o Salmo, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. A coisa mais preciosa que o homem tem se chama alma. Criada por Deus de forma imortal. Nós passamos pela morte, mas nós não ficamos na morte. Nós fomos criados para viver. E, meus amados, esse salmo fala que o Senhor guardará a nossa alma. O Senhor cuida de nós. Desta forma, eu quero trabalhar com os irmãos o seguinte subtema: o cristianismo prático é demonstrado através de uma vida de oração. E Paulo, nesse versículo que nós lemos, ele começa assim: perseverai na oração. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. O meio que o Senhor Deus determinou para que seus servos entrassem na sua presença é através da oração. A oração é um dos meios de graça deixada por Deus para abençoar a vida do seu povo. O Catecismo Menor de Westminster define a expressão meio de graça como os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios de sua mediação, ou seja, de sua morte. Através de Cristo Jesus, nós temos este benefício de entrar na presença de Deus através da oração. Através da morte do Senhor Jesus, hoje, como diz o escritor da carta aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 10, verso 19, nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Hoje nós temos liberdade para entrar na presença de Deus através do sangue de Cristo. Isso foi conquistado por Jesus. Ele promoveu a paz entre nós e Deus. William Hendricks, ele diz que a oração é a expressão mais importante da nova vida. Ela é o meio pelo qual podemos obter para nós e para outros a satisfação das necessidades, tanto físicas como espirituais. Também é a arma divinamente estabelecida para combater os sinistros ataques do diabo e de seus anjos. O veículo pelo qual confessamos nossos pecados e o instrumento pelo qual as almas agradecidas expressam espontaneamente adoração ante o trono de Deus. Meus amados,
nós, como servos de Deus, precisamos de desfrutar deste meio de graça. E Paulo, então, ele fala: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E aí entra uma pergunta. Se Paulo cria na soberania de Deus, se Paulo cria que o Senhor estava no controle de toda e qualquer situação, por que orar? E, meus amados, nós precisamos de orar com perseverança, pois Deus dispôs certos recursos de seu poder e de seu amor que só serão liberados quando orarmos. Ele nos chamou para sermos parceiros dele no mundo. Deus, com frequência, retém as suas bênçãos, até que nós oremos. Seu desejo é que nós nos acheguemos a Ele como filhos e partilhemos com Ele nossas necessidades. Que nós possamos chegar diante do Senhor e clamar: Abba, Pai, Paizinho, tem misericórdia de mim. E lá em Mateus, capítulo 7, verso 11 em diante, fala assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual entre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Essa é a nossa tarefa. Nossa tarefa é pedir. Nossa tarefa é buscar. Nossa tarefa é bater com insistência na porta daquele que tem provisão para os teus servos, daquele que pode nos socorrer. Essa é a nossa tarefa. O mais é obra de Deus. Esse versículo está nos assegurando com clareza, meus amados, sem margem de erro, que quando nós pedimos, nós vamos receber. Que quando nós procurarmos, nós vamos encontrar. E que quando nós batermos, as portas serão abertas. E muitas pessoas podem dizer que isso não parece real nas suas vidas. Muitas vezes, apesar de orarmos, muitas vezes, apesar das orações frequentes, apenas se percebe um grande silêncio de Deus. E nesse caso, meus amados, nesse caso é preciso examinar se estamos pedindo corretamente, se estamos procurando corretamente, se estamos batendo na porta certa. Muitas vezes entramos na presença de Deus muito preocupados com o nosso bem-estar passageiro e terreno. Muitos oram pedindo a Deus que seus nomes sejam exaltados acima dos querubins. Não falam com essas palavras. Não falam com essas palavras. Mas Deus sonda e Deus conhece o coração. Deus prova os pensamentos. E a palavra do Senhor fala assim: para dar a cada um segundo
as suas obras. Deus conhece aquilo que vai no mais profundo da nossa mente, no mais profundo do nosso coração. Não tem como enganar a Deus. Se for assim, se nos aproximarmos desta forma, nós não seremos atendidos. Por mais insistente que sejamos, jamais chegaremos adiante do trono da graça de Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 2, a partir da parte B do versículo, nos fala assim: nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitua-se inimigo de Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Muitas vezes temos chegado diante do Senhor pedindo mal, pedindo para esbanjar em nossos prazeres e delitos. E não receberemos. Deus não responderá a nossa oração de forma positiva. Ele não nos dará aquilo que desejamos, porque estamos buscando a glória do nosso próprio nome. Deus também, Ele não responde às orações que chegam sem fé na sua presença. Nem chegam na presença do Senhor. Olha, os irmãos lembram do segundo tópico do sermão de semana passada? Eu vou falar aqui, você vai lembrar. Se você quer presenciar o milagre diante de situações adversas, não seja incrédulo, mas crente. Lembrou? E lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, confirma isto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, para chegarmos na presença do Senhor, precisamos de crer que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Desta forma, se chegarmos diante de Deus sem crer, nossas palavras não chegarão a ser atendidas por Deus. Então nós, como servos de Deus, precisamos de ser perseverantes na oração. Perseverantes, insistentes diante de Deus, porque Deus ouve a oração daquele que confia e que crê que Ele é Deus soberano e que cuida de nós. Pedir, buscar, bater é nosso dever. O resto está nas mãos de Deus. O resto o Senhor faz. Nossa obrigação é chegar diante de Deus em oração. Oração perseverante. E colocar diante dele as nossas dificuldades. Colocar diante dele as nossas tribulações. Sabendo que ele trabalha para aquele que nele espera. Segunda coisa. Nós precisamos ser vigilantes na oração. Vigilantes na oração. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Lá em Marcos, capítulo 14,
verso 38, fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigilância, meus amados, é o contrário de um espírito sonolento. Um espírito letárgico, tardio, desligado dos problemas, dos perigos que o cercam. Nós precisamos de ser vigilantes na oração. Na oração, nós precisamos de ser enérgicos e vigorosos, espiritualmente falando. Orações frias e orações rotineiras, repetitivas, elas mostram a nossa falta de intimidade com o Pai. Já prestou atenção quando as crianças estão aprendendo a orar? Às vezes elas são repetitivas, mas é porque elas estão aprendendo. Mas com o caminhar na oração, elas vão desenvolvendo o seu diálogo com o Senhor. Assim é o cristão. O cristão convertido, ele precisa de desenvolver um diálogo com o seu Pai que tudo pode. Ele precisa de ter uma comunhão íntima com Deus, sabendo que Deus é o Senhor. Ele é o Deus poderoso que pode realizar aquilo que Ele bem quiser. E Ele nos dá a liberdade de chegar em Tua presença através da oração. Então, nossas orações precisam ser vigorosas. Orações frias e rotineiras, repetitivas, mostram a falta de intimidade que nós temos com o nosso Deus. Conta-se que quando Moody foi um famoso evangelista americano, que ganhou aproximadamente 1 bilhão de almas para Cristo. Moody viajou mais ou menos 4.000 quilômetros para ouvir Spurgeon. Spurgeon, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. E Moody, conhecendo a fama de Spurgeon, ele decide ir ouvir Spurgeon pregar. E Moody, ele refletiu desta forma: o que mais me impressionou não foi o louvor. Não foi o louvor, apesar de que acredito não ter ouvido tão grande cântico congregacional. Não foi a exposição do Sr. Spurgeon, apesar da excelência da mesma. Nem mesmo foi o seu sermão que mais me impressionou. O que mais me impressionou foi a sua oração. Ele parecia ter tão grande acesso a Deus que podia trazer para baixo o poder do céu. E este foi o grande segredo de sua influência e de seu sucesso. Meus amados, intimidade com Deus não é possível sem uma vida de oração. Sem marcarmos tempo com o Senhor. Sem podermos estar na sua presença, com o nosso coração contrito, com o nosso espírito contrito, com o nosso coração quebrantado. Só assim teremos uma vida vigorosa, uma vida espiritual vigorosa na presença de Deus. Só assim seremos cheios do poder do Espírito Santo. Só assim andaremos confiando plenamente na soberania de um Deus que nos ama. A palavra de Deus nos diz assim, lá em Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando,
pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Não choveu. Não foi para engrandecer o nome de Elias, não. Não choveu, foi para mostrar que existia um Deus que governa sobre todas as coisas. Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu. E não choveu por muito tempo, 3 anos e meio. E Elias orou de novo, e o céu deu chuva. Meus amados, a intimidade com o Senhor, ela nos leva a orarmos de acordo com a vontade do nosso próprio Deus. E quando nós fazemos isso, nós somos atendidos. Quando nós oramos para glorificar o nome do Senhor, as nossas orações são atendidas. Lembrando que Deus sonda e Deus conhece o nosso coração. Lembrando que Ele não pode ser enganado pela astúcia humana. Ah, meu Pai, se o Senhor me der aquele carro, eu vou carregar todas as irmãzinhas da igreja que não tem carro. Ganha o carro. Ninguém põe o pé dentro dele. Deus não vai te dar, meu amado. Não tem como enganar o nosso bom Deus. Ele conhece o coração, Ele conhece os pensamentos. Então ore, vigilante. Seja perseverante, seja vigilante na oração. Não perca tempo, ore, clame ao Senhor. Busque a presença do Senhor e Ele vai se deixar encontrar por você. E como diz a palavra do Senhor, Ele fará mudar a nossa sorte. Ele muda a nossa vida. Ele transforma a nossa vida. E terceiro e último, a oração precisa ser gratulatória. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. As ações de graças revelam o nosso reconhecimento pelas misericórdias de nosso Deus em nossas vidas. Lá em Efésios 5:20, eu trabalhei esse texto na quarta-feira passada. E esse texto fala assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão verdadeiro, ele não dá graças pelo mal. Dar graças pelo mal é blasfêmia diante de Deus. No entanto, o cristão cheio do Espírito Santo, ele consegue adorar a Deus em meio às dificuldades da vida, mesmo estando no corredor da morte, pois ele sabe que o Senhor Deus está no controle de toda e qualquer situação. Só quem está cheio do Espírito Santo consegue dar graças a Deus, não por causa da adversidade, mas apesar das adversidades. Pois eles creem que Deus está no controle. Somente com a constante prática é que será possível nos tornarmos gigantes na oração. E a forma mais eficaz para se aprender a orar é orando. É orando. Comece na sua simplicidade. Comece. Ore. Quer ensinar seu filho a orar?
Ore com ele. Clame a Deus com ele. Coloque ele de joelho do seu lado. Mostre para ele que Deus pode resolver as situações difíceis da nossa vida. A melhor forma de aprender e de se ensinar a orar é orando. Então ore. Ore. Busque a presença do Senhor. Creia que Deus ouve as nossas orações. Creia que o Senhor responde àqueles que o buscam de todo o seu coração. Lembre-se, o cristianismo prático é demonstrado através de uma vida de oração que nos levará a ser íntimos do Senhor. Essa oração deve ser perseverante, deve ser vigilante e precisa de ser uma oração que expresse a nossa gratidão por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus fará nas nossas vidas. Que o Senhor esteja nos abençoando e que esta palavra possa entrar no nosso coração, encontrar morada. Que nós, a partir de hoje, possamos assumir um compromisso, não com o pastor Lucas, mas com Deus, de estar na presença do Senhor, buscando a sua face. E nós vamos encontrar o Senhor. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a sermos homens e mulheres que oram, que busquem a presença de Deus, sabendo que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos adorar ao Senhor com mais um cântico. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor.
Quero convidar o presbítero Célio Augusto para encerrar o culto com uma oração. Amém. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez nos alegramos, Pai, na Tua presença, Pai, na Tua casa, Pai. Reconhecedores, Pai, que somos merecedores, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, entendendo, Pai, que nós somos pecadores, nós somos pequeninos, Pai, e através de Jesus, Pai, é que nós recebemos, Pai, merecemos tudo aquilo, Pai, que o Senhor deseja para as nossas vidas. Colocamos, Senhor, a vida da Tua igreja na Tua presença, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, nesse dia que começa a nossa semana, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja, Pai, abençoando, Pai, a Tua igreja, abençoando, Pai, o Teu povo, abençoando, Pai, e perdoando, Pai, os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Dai-nos, Senhor, uma semana tranquila na presença do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a lutarmos, Pai, contra o pecado, Pai. Nos ensina, Senhor, a caminhar na presença do Senhor de forma que agrade a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos fortaleça, Senhor, para que possamos, Senhor, ser vencedores, Pai, mais que vencedores em Cristo Jesus, Pai. Eu coloco, Pai, as famílias, Pai, da nossa igreja na presença do Senhor. Coloco, Senhor, as crianças, os jovens, Senhor, os adolescentes, os casais, Senhor, os idosos, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, cuidando da vida de cada um de nós, Pai, fazendo de nós, Pai, verdadeiros cristãos. Cristãos, Pai, que não se envergonham pelo Evangelho do Senhor, Pai. Cristãos, Pai, que vivem o Evangelho, vivem a Tua palavra, Pai, e que buscam agradar o Teu coração, buscam, Pai, estar na Tua presença, Pai. Faça isso conosco, Pai. Nós necessitamos do Senhor a todo tempo, Pai, e sabemos, Pai, que só podemos fazer isso se o Senhor nos ajudar, Pai, se o Senhor nos fortalecer, Pai. Toma, Pai, a Tua igreja nas Tuas mãos, nesse momento, Pai, tão difícil, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, nos fortalecendo, Pai. Eu oro agradecido ao Senhor, peço, Pai, que o Senhor esteja nos capacitando, Pai, a toda boa obra, Pai, e abençoa, Pai, para que possamos, Pai, continuar firmes na Tua presença, Pai. É o que nós clamamos ao Senhor. Não permita, Pai, que nenhum dos Seus filhos se desvie, Pai. Nos fortaleça e nos guarde. A oração que nós fazemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, e sobre vós permaneça, agora e para sempre. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus abençoe a sua semana, que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, para a glória. Nos amar.